Então, gente, para fazer essa bolsinha de tricô, eu vou usar aquele ponto quadrados torcidos. Primeiro eu resolvi fazer esse molde. Por quê? Porque é com esse fecho da vovó, né? Chamam de fecho retrô, fecho da vovó. Esse meu tem 12 centímetros. Daqui a aqui, ó. Aqui, 12 centímetros. Então, o que que eu fiz? Marquei aqui no papel 12 centímetros. Medi a altura aqui, são 4,5. Então, já fiz aqui o quadradinho de 4,5 por 12 tá aqui certinho. É arredondado ali, mas não tem problema, porque depois eu já fiz várias bolsas, já fiz de crochê e colei esse fechinho da vovó com aquela cola pano, que é super eficaz. Eu gosto de trabalhar com a linha Bela ou com a Barroco, porque eu acho que elas são mais macias, elas têm mais textura de algodão. A Cléia e a Anne têm brilho, mas eu prefiro as opacas. Bom, vamos seguir aqui no molde. Como foi meu raciocínio? Aí eu peguei meu celular e medi, porque é claro que eu quero que caiba o meu celular aqui. Ele mede 16, então eu medi 18, da borda até aqui. De largura, eu fiz 17 aqui. Ele tem 12 aqui em cima, né? A gente vai ter essa lateralzinha. Mas aí eu fiz uma caixinha de leite. Para quem não sabe, caixinha de leite é aquela costurinha. Nós vamos fazer nesse formato a bolsa e depois nós vamos costurar assim, ó. Costurar e fechar para quê? Para a bolsa ficar com um fundinho, com volume. Vai ter essa largura o fundo da bolsa. Certo? Então vamos lá, vamos retomar as medidas. Isso eu fiz para o meu que tem 12. Aí você vai fazer para o seu, você calcula aí o tamanho da bolsa que você quer. Não dava para ser muito mais comprida em função do tamanho do fecho, né? Ia ficar muito desproporcional. Então eu coloquei 18 de altura. Aqui eu coloquei 4 centímetros e aqui 2 centímetros. Por que aqui é 4? Porque é metade, né, dele, ó. Essa parte vai fechar com essa e essa vai fechar com essa. Então, se aqui tem 2, né? Aqui tem 2 centímetros, aqui tem que ter 4. E repetir para o lado de cá o molde. Então, é isso que eu vou usar para tricotar a minha bolsa. Fica muito mais fácil a gente fazer assim, com esse molde na mão, porque você vai ter que adaptar, né? Por causa do ponto. Vai se aproximar desse formato, mas você sabe que é esse formato que você precisa no final para que tudo dê certo. E agora a segunda etapa. A primeira etapa é essa, fazer o molde. A segunda etapa é fazer uma amostra do ponto eu vou usar a Barroco. Então eu vou fazer uma amostra do ponto que eu vou fazer, com a agulha que eu vou usar e com o fio que eu vou usar para poder calcular quantos pontos para ficar desse tamanho. Bem, eu fiz aqui uma amostra, eu mudei de ideia, vou fazer com o fio amigurumi. Então é o fio amigurumi, agulha 3, eu coloquei 18 pontos aqui. Então vamos medir 5 centímetros, eu prefiro sempre medir 5 centímetros, que eu acho melhor. Então 5 centímetros cai aqui, 3, 6, 9, 11. A cada 5 centímetros eu tenho 11 pontos. Então aqui eu tenho 17 centímetros. Então é o seguinte: 5 centímetros igual 11 pontos. 17 centímetros dividido por 5, vamos arredondar para 3,5, tá? Por 5 pontos para a gente fazer. Agora a gente faz 11 vezes 3,5, que é igual a 38,5. 38 pontos e meio. A gente sempre arredonda. Então, 39 pontos. Só que o nosso padrão, ele é múltiplo de 8 mais 2. Qual é o múltiplo de 8 mais próximo de 39? 40.
certo? 8 vezes 5, 40, mais 2. 42 para o padrão. Como vai ter emenda, como eu vou emendar aqui na lateral da bolsa, eu preciso ter ponto de borda dos dois lados. Então, mais 2. 44 pontos. É aqui, ó, essa largura daqui, essa total, a área maior. Então, eu vou colocar os pontos na agulha, 44 pontos, com um fio auxiliar, que daí eu vou começar daqui, com fio auxiliar, né? E vou tricotando, tricotando, diminuo aqui, faço aqui, aumento os pontos, venho tricotando, tricotando, chego aqui, diminuo novamente e subo esse daqui. Eu vou estar aqui, né? Aqui assim, com o fio auxiliar, tiro o fio auxiliar, pego os pontos, arremato esse tantinho, trabalho esse meio, aí faço igual o lado de lá. Então meu projeto é esse, e vamos acompanhando no passo a passo, ok? Mas a amostrinha ficou linda, ó, ficou bem fechadinho com essa agulha, era como eu queria, como eu imaginei. E esse molde também vai servir para a gente cortar o forro, né? Porque eu vou fazer forrada de tecido. Eu não gosto de fazer bolsa nem de tricô nem de crochê sem forro, porque elas vão esticando, né? Porque a gente não consegue colocar só uma coisinha dentro da bolsa, né? A gente põe mais uma, mais uma e mais uma, e aí fica aquela bolsa esticada, horrorosa. Com o forro de tecido não, porque o tecido segura. Bem, aqui estamos nós com a nossa bolsa caminhando, né? Como eu disse, eu coloquei os pontos com fio de descarte, coloquei no método da agulha de crochê. Tem um vídeo meu que ensina a fazer isso. Eu vou deixar um card aqui em cima. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, a gente já tinha calculado os pontos, né? Então, agora eu vou colocar aqui em cima do meu molde. Lembra que eu expliquei essa partezinha aqui que é do encaixe na bolsa? Eu vou fazer por último, por isso que eu coloquei com fio de descarte. Então, claro que é uma adaptação e não fica exatamente do mesmo tamanho. E aqui no corpo não importa, o importante é ficar do mesmo tamanho aqui nos 12 centímetros, né? Aliás, aqui são iguais, né? Aqui é que tem que ficar do mesmo tamanho, porque é para encaixar o fecho, né? O fecho que a gente tem. Então, aqui tem que obedecer o tamanho corretíssimo do molde que a gente fez. Aqui no corpo, ó, vocês podem ver que tá sobrando um pouquinho. Tudo bem que os dois últimos pontos vão sumir, né? Porque a gente vai fazer costura. Então, aqui a alturinha eu já atingi. Agora eu tenho que diminuir os pontos referentes para deixar, né, com 12 centímetros a parte central. Aqui. Eu vou arrematar pontos de cada lado, fazer o cálculo correto. Aqui de olhômetro, aqui tá dando 5 pontos, estão vendo, ó? Aqui, ó, ficam 5 pontos mais o ponto de borda. Se eu colocar aqui, ó, aqui, né, não posso contar o ponto de borda, olha, eu fico com 6 pontinhos. Então, eu vou arrematar 6 de cada lado. E vou seguir aqui essa parte. Acredito que dê mais uma repetição, né? Porque aqui eu tenho 4 repetições do ponto. Aqui o fundo, né, da bolsa. Fui controlando mais por aqui do que pelo molde, né? Mais fazendo esse cálculo aqui de emenda do que pelo molde. Então, já cresci mais essa partezinha aqui. Vamos colocar o molde aqui só pra gente ter uma noção de... Não, vamos pôr o molde em cima que é melhor. Visualiza melhor. Essa parte aqui fica sobrando, né? Porque já expliquei. Que vamos fazer por último. Olha aqui. Seguimos aqui. Então, estamos quase na reta final desse lado de cá. Resolvi forrar com esse preto. É um gorgurão que também é impermeável.
porque como o tricô acaba tendo muitos furinhos, né? Ele fica vazadinho, rendadinho. Ó, daqui dá até para ver o meu fundo aqui. Ia ficar parecendo o forro. E eu não quis. Eu quis que ficasse tudo escurinho. E esse gorgurão também é um tecido grossinho que vai dar uma certa estrutura para a bolsa, né? Como eu tinha comentado, eu tenho algumas bolsas que eu fiz de crochê com esse mesmo fecho, porque eu acho muito legal. Essa é bem antiga, acho que uma das primeiras que eu fiz. Eu acho muito bonitinho esse ponto aqui, que você vai trabalhando as flores. Olha, ela é forradinha. E essa aqui é a mais recente que eu fiz, aí eu coloquei alça. Fiz alça mesmo de ponto baixo. E por dentro eu passei um cordão. Coloquei esse aplique, ó, ela foi no mesmo sistema, tá vendo? Aqui tem aqui a caixinha de leite. Ó, dos dois lados eu quis deixar a costurinha aparente para ficar mais moderna. Apliquei esse coração batendo. É forradinha também. Então a minha intenção agora é fazer essa de tricô, né? Terminar essa de tricô. E vamos lá. Eu fiz um lado, depois retomei os pontos, tirei aquela lã de descarte, retomei os pontos e fiz o outro lado. Então agora, o próximo passo é checar o molde. Por quê? Porque com esse molde é que nós vamos fazer o forro, né? Então, a gente tem que dar uma conferida para que o forro se adapte perfeitamente à bolsa. Como a gente fez um pouquinho, acabou, em função do ponto que eu usei, acabou ficando um pouquinho maior, o que eu sugiro? Que se acrescente meio centímetro a volta toda do molde, mais a costura. Então, 1 centímetro a volta toda do molde. Para dar certo, para a gente cortar o tecido. Agora, o próximo passo é costurar aqui as laterais pelo direito, né? Se costura o tricô pelo direito, a gente costura as duas laterais. Depois de costuradas, a gente vem aqui e vem costurar a caixinha de leite. Tudo pelo lado direito, porque como a gente deixou o ponto de borda, a gente costura e vai ficar uma costura invisível. Depois de feito o forro, a gente vai alinhavar o forro, né? Aqui, vai prender a mão com pontinhos toda a volta desse quadrinho, né? Do fecho. Para quando a gente colar, como eu já disse, com cola pano. Eu pretendo gravar a colagem, né, para vocês verem como é simples. Esse fecho tem uma canaleta, né, aqui. A gente passa a cola com palito lá dentro da canaleta. E depois, com a ajuda de uma agulha ou um palito mesmo, a gente vai enfiando aqui o trabalho, né? Vai ter que ser o tricô e o forro juntos. E aí é só esperar a secagem da cola e nossa peça estará pronta. Então eu vou primeiro... Bem, aqui está a bolsa costurada. Eu fiz uma costura suprimindo aqueles 2 primeiros pontos. Então, depois de costurado, olha aqui, a caixinha de leite, né? Depois da bolsa montada, eu sobrepus o molde e percebi que não tinha que aumentar nada no molde para fazer o forro. Então eu cortei o meu forro exatamente do tamanho do molde. Eu vou costurar esse forro na máquina, pode ser costurado à mão também, pode ser colado para quem não sabe costurar e já se acostumou a trabalhar com a cola pano, pode ser colado. E vou alinhavar aqui, né? Então, vamos supor que você já costurou o seu forro.
As costuras estão aqui à vista, claro, porque tem que ser assim, né? Você vai colocar o avesso da sua bolsa com o avesso do forro com o avesso da bolsa, para quando você olhar dentro da bolsa você não ver nenhuma costura. Então vamos supor que já está pronto, tal, você vai colocar tudo aqui. Aí aqui você vai alinhavar, fazer uma costurinha à mão para que o forro não se solte do tricô quando você for fazer a colagem dentro do fecho. Voltamos aqui, ó. Já colei esse lado do fecho. É bom você dar um intervalo entre as colagens, tá? Deixar secar um pouco para você poder manusear o outro lado com facilidade. Eu uso sempre essa agulha de crochê que quebrou aqui a pontinha. Que você vai precisar de uma coisa pontiaguda para inserir tudo lá dentro da canaleta da bolsa. Olha, aqui está o outro lado. Como eu havia dito, eu alinhavei, não sei se dá para enxergar, porque é preto no preto, eu alinhavei todo o forro, né, a volta toda do forro, alinhavei para quando eu colocar aqui dentro do fecho, ele já ficar todo junto, não ficar escapando. Então o fecho, ele tem essa canaletazinha. O que a gente vai fazer? Cola pano é o que eu uso. Não necessariamente essa marca, tem muitas marcas no mercado. Eu comprei esse pote maior porque eu adoro fazer bolsa e eu dublo o tecido. Eu colo com essa cola, eu colo 2 tecidos juntos para ele ficar mais encorpado. Eu gosto de costurar, de fazer bolsas de tecido e essa técnica é muito legal. Eu aprendi num curso da Educar. Então eu comprei esse pote grande. Aquele pote menor que parece parece tinta de tecido, aquelas Acrylex Puff, facilita muito, porque com o biquinho do potinho você já vem aqui e já coloca a cola na canaleta. Tem que limpar assim que cai aqui no metal, porque depois ela não sai. Essa cola é muito forte. É por isso que é muito boa. Aquelas bolsas que eu mostrei, eu já lavei algumas vezes e elas permaneceram iguaizinhas, não solta mesmo. Então aí você vai vindo aqui com o maior cuidado possível. Vem em uma lateral primeiro, coloca toda a peça ali dentro. É complicada essa parte, tem que ter calma. Escapa mesmo, como eu disse, sujou, limpa logo, porque depois não sai. A gente vai colocar todo o lado direito primeiro. Depois que você consegue encaixar um cantinho, tudo fica mais fácil, porque daí o tecido já segue seu caminho. Ai, sujei aqui, meu Deus, mas depois a gente coloca pra dentro aqui, vai dar tudo certo. Essas beiradinhas sempre sujam mesmo, né, porque elas ficam tentando escapar o tempo todo. Quando a gente virar pro avesso e conseguir inserir todo o avesso, aí pronto, olha. Vamos vindo aqui com calma. Parece que vai sobrar, mas não vai. Essa dimensão um pouquinho mais fofa, né, maior, olha aí, lado direito tá colocado. Viramos e agora a gente vem aqui pro avesso. Depois que você consegue colocar todo esse tecido de forro pra dentro, esconder bem, é só deixar secar. Eu deixo secar de um dia para o outro, às vezes até mais, se não for encomenda e que eu posso esperar,
eu deixo a bolsa quietinha lá umas 24 horas. Pra que mexer com quem tá quieto, né? Oi. Começo é meio conturbado, mas depois tudo se ajeita. Aqui coladinho. A gente volta aqui para dar uma conferida do lado direito, porque às vezes escapa. Dá uma socadinha para dentro mais um pouquinho. Tem gente que amassa esse fecho depois que fez isso. Eu prefiro não fazer, porque eu acho que deforma e não tem necessidade. Isso aqui é um fiapo do forro que acabou fugindo. Então, depois que tiver tudo seco, a gente vai dar uma franzidinha aqui nesses dois buraquinhos, né, que vão ficar. Nessas sobrinhas aqui. O que eu costumo fazer é enfiar uma linha da mesma cor e franzir, só para dar uma fechadinha, para ter certeza que nada vai cair por esses buraquinhos. Bem, está semi-seco, mas eu voltei aqui para mostrar a finalização que eu expliquei. Olha, eu franzi esse lado, vou fazer esse outro aqui para vocês verem. Eu pretendia fazer com a mesma linha que eu trabalhei, com a amigurumi, mas fica muito difícil passar pelo forro e pelo fio. Então, é só... Ai, peraí, gente. Deixa um tantinho do fio aqui, né, para poder amarrar depois. E faz só um alinhavo mesmo. E para dentro, para fora, aqui na borda. Ó, passo a agulha para fora. Peguei uma agulha também que não é muito fininha, deveria ter pego uma mais fina para costurar isso aqui. Então assim, para dentro, para fora, sem muito compromisso. E a gente só tem é que franzir essa boquinha aqui, esse buraco, né, que ficou aberto aqui na lateral. Poderia ter feito o modelo da bolsa com diminuições para não ter essa sobra aqui. Mas como eu tinha escolhido um ponto específico, não ia fazer só meio tricô, não dava, né? Ó, só fecha assim, só franze bem. Amarra. E eu fiz Ai, quebrou, mas deu pra amarrar. E eu fiz um enfeite, que eu não sei ainda muito bem onde eu vou pendurar, que é um coraçãozinho de crochê com o mesmo fio. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links referentes a tudo isso que a gente fez e que eu mencionei, que eu já não me lembro mais, claro. O do ponto, quadrados torcidos, o do coração e de alguma outra coisa que eu mencionei, mas eu não lembro. Então, eu tô pensando em colocar aqui, ó, na lateral da bolsinha, pra ficar assim um charme, sabe? Um coraçãozinho pendurado. Eu adoro um penduricalho. Então, é assim que ela vai ficar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu procuro atender todo mundo, responder para todas vocês, tá bom? Até a próxima.